Fala galera, seja muito bem-vindo, e para você que está chegando agora, eu sou o Moisés, esse é o Hype Cut, a sua nova central de notícias do Vascão e de bate-papo também. Para começar nosso vídeo, eu gostaria de comentar hoje sobre a entrevista que o nosso presidente Pedro Paulo, o Pedrinho, deu para o BTB Sports no embarque para Uberlândia no jogo contra o Cruzeiro. Como vocês sabem, o jogo não vai ser no Mineirão, vai ser lá no Parque do Sabiá, na cidade de Uberlândia. E o Pedrinho comentou muito sobre a adaptação dos jogadores que vieram da Europa e como uns começaram a se adaptar melhor do que outros. Por exemplo, o Nuno, que se adaptou melhor em comparação com o Lloyd, que não teve uma boa adaptação e ainda tá engatinhando para poder se firmar no time do Vasco. Até na reserva ele está com dificuldade de se firmar. Então, o que pesou contra ele, né? Porque o jogador da posição dele, o Nuno, se formou muito bem, se entendeu muito bem com o Coutinho e com o Piton, e isso acabou jogando um peso maior pro Lloyd na adaptação e no prestígio que ele tem com a nossa torcida. O Pedrinho comentou também nessa entrevista sobre a importância de fazer pontos até o Mundial de Clubes, que é onde vai dar a parada para o Brasileirão. E é basicamente a reta inicial do Brasileiro, basicamente onde define onde as equipes vão brigar. E pelo que deu para entender na entrevista dele, o entendimento é que o Vasco faça uma pontuação de primeira parte de tabela para não sofrer muito na sequência do campeonato, com aquela pressão que tem quando você já está da parte de baixo da tabela ou na segunda parte da tabela, 15º, 14º, e ter mais tranquilidade para o time disputar os jogos do decorrer do campeonato. O Pedrinho foi perguntado também sobre como vai ser a logística do time nesses jogos fora do Rio de Janeiro. Apesar de ter jogos como mandante, nós vamos jogar 6 jogos fora do estado do Rio de Janeiro, né? Então, o jogo contra o Palmeiras foi vendido para Brasília, por exemplo. A gente vai ter jogos da Sul-Americana, que são todos fora, e jogos internacionais. Então, na logística do Pedrinho, os jogos que são dentro do Brasil, o Vasco volta para o Rio de Janeiro para descansar e depois parte para o estado que tem que jogar. Por exemplo, na Bahia, né? Porém, com os jogos que são internacionais, contra o Porto Cabedelo e o Lanús, o Vasco vai acabar indo direto do estado que ele tiver para o país de destino. E aparentemente vai ajudar na logística do time e no desgaste. Porém, de forma alguma isso deixa de ser preocupante, porque o nosso time vai ficar sobrecarregado sim, com a quantidade de jogos, a quantidade de viagens e a quantidade de confrontos importantes que nós teremos, né? A estimativa do repórter do BTB Sports foi que o Vasco terá 18 mil quilômetros percorridos durante esses 6 jogos, e é bem preocupante para o nosso time. O Pedrinho também foi perguntado sobre a tabela do Vasco para o meio do ano, e um nome citado foi o Fabián Balbuena, o paraguaio que jogava no Corinthians quando estava no Brasil. E o Pedrinho, obviamente, desconversou, não vai confirmar nome nenhum, porque a partir do momento que você confirma um nome, acabou a negociação, né? Mas ele desconversou, mas comentou que na montagem do elenco, até no começo do ano e pro meio do ano, a prioridade foi encorpar mais o elenco para algumas posições que a gente tinha carência. E isso dá para ver quando nós contratamos pontas, que foram a posição que a gente acabou perdendo 2 jogadores, e o David só volta no meio do ano, por exemplo. E na zaga também, onde a gente não tinha nem o titular, e a gente teve que contratar 3 zagueiros, né? A gente contratou o Lemos, o Lucas Oliveira e o Lucas Freitas. Algum desses vai fazer a dupla com o JV, mas o que mais se formou até agora foi o Lucas Freitas, porque o Lemos machucou e o Lucas Oliveira não correspondeu o suficiente pelo que a gente esperava, né? Então, pro meio do ano, eu acredito que sim, o Vasco vai atrás de um zagueiro, mas não vai contratar muitos jogadores e vai tentar ser o mais criterioso possível nas contratações. Pode ter alguma contratação de impacto, não de valor, mas de um jogador que possa vir e tomar conta da posição.
mas não vai ser aquela abundância de jogadores e não vai ser os jogadores caríssimos. Esse é o meu feeling, pelo que o Pedrinho falou, e é o que eu acredito que vai acabar acontecendo, e é o que está se desenhando durante a temporada aí, né? E a forma que o Vasco está trabalhando trabalhando na montagem do elenco. O Pedrinho também comentou muito sobre a montagem do elenco, no sentido dele ter falado que o Vasco está entre os 8 melhores elencos da competição. Ele foi muito criticado por isso, nessa questão de ter falado isso e o pessoal ter levado exatamente ao pé da letra, mas ele comentou que isso foi tirado de contexto, que aquela frase tem mais embasamento, tem mais comentários sobre, e ele comentou novamente que, apesar do Vasco ter o elenco de 8º colocado, ou seja, tem o 8º melhor elenco da competição, do Campeonato Brasileiro, o Vasco precisa corresponder a isso, o time precisa corresponder, mostrar que na peça a peça, jogador por jogador, é sim o 8º colocado da competição, o 8º melhor elenco. Mas ele comentou que isso pode ser melhor, pode ser pior, também dependendo do desempenho. E tudo que vai mandar é o desempenho. E nisso ele fez um paralelo com o time do Fortaleza, que ele comentou, olha, nós não temos um time peça a peça pior que o time do Fortaleza. Porém, nós podemos ver que o nosso time não joga ao futebol que o Fortaleza joga. Nós não desempenhamos tão bem quanto o Fortaleza, porque é um elenco mais arrumado, um elenco mais pronto e já joga junto há mais tempo. O que ele quis dizer é que o elenco vem sendo mais bem treinado ultimamente do que o Vasco. Mas que com a montagem do elenco agora, talvez o Vasco consiga dar uma resposta que o torcedor tanto precisa. E é o que ele acredita basicamente nesse caso. E para fechar, ele foi perguntado também sobre a renovação do Coutinho, que está chegando no final o contrato de empréstimo do Coutinho, né? Vai até junho. Então o Vasco precisa correr para renovar esse contrato. É o jogador mais importante do nosso elenco, na minha opinião. Apesar do Verratti ser o fazedor de gols, apesar do Piton ser um excelente lateral, o Léo Jardim ser um excelente goleiro, o jogador que a gente mais precisa ter no elenco é o Coutinho. Ele é o pilar de todo o nosso time, de todo o nosso jogo. Então é ele que faz a bola andar, é ele que dita o ritmo do jogo. Quando ele tá bem, o Vasco tá bem. Quando ele tá mal, o Vasco não tá bem. Então esse é o jogador que a gente precisa ter no elenco. E eu acredito que com a saída do Payet, o alívio da folha, eu acho que o Vasco vai conseguir ter algum fôlego para poder investir na contratação em definitivo do Coutinho. Porém, com os bons jogos que o Coutinho vem fazendo, eu tenho certeza que o Aston Villa não ficou de bobeira e tá de olho nessa situação o tempo todo. Então o Pedrinho vai precisar ser muito criativo para poder manter o Coutinho em São Januário. Não vai ser uma questão muito fácil, como a gente imaginou lá atrás, devido às excelentes partidas que o Coutinho vem fazendo nessa reta final de contrato, que foi o que o Pedrinho falou, que sabe exatamente qual é o potencial do Coutinho, sabe exatamente o que o Coutinho pode entregar, e era só questão de tempo para ele começar a corresponder quanto às expectativas que o torcedor tinha quanto a ele. Claro, a questão física do Coutinho sempre vai ser um ponto muito, muito importante para a gente avaliar, mas tecnicamente a gente não tem nada a falar dele, porque ele com certeza entrega tudo que a gente esperava que ele entregasse. Então vamos torcer para que o Pedrinho seja extremamente criativo. Pedrinho, Santana, sejam extremamente criativos na hora de negociar essa renovação de contrato, de empréstimo, ou a contratação em definitivo junto ao Aston Villa. O Coutinho não vai ser um jogador barato, eu acho que o Vasco vai ter que desembolsar alguma coisa e vai ser um peso pro nosso orçamento durante o ano, mas vai ser um peso necessário. Vai ser um peso necessário que não tem como abrir mão desse jogador nesse momento. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve, compartilha aí a sua opinião, se você acha que o Coutinho é realmente indispensável por nós ou não. E esse é o Hype Cut. Valeu, tamo junto.